Hoje eu venho aqui defender aquele povo que aqui me colocou e sei que haverei contradições, sei que muita gente vê essa situação de uma forma diferente, mas cada um aqui tem a sua visão e cada um deve ser respeitado como tal. Então quero passar essa informação importante aí, que eu estarei me movimentando daqui para frente. Eu trago hoje um tema muito caro para a comunidade do interior, um tema que de certa forma pode-se dizer que é até comum. Eu explico que em meados de maio de 2024, nosso estado foi acometido por intensas intempéries, todos sabem, né? A Serra, como é de conhecimento público, também sofreu gravemente com o ocorrido. No caso, um agricultor, senhoras e senhores, do interior de Santa Lúcia do Piauí, teve sua propriedade rural castigada pelos temporais e o resultado foi a queda de aproximadamente 46 araucárias na mata que compõe a sua propriedade. Cumpre destacar que a área em questão possui aproximadamente, e é importante, senhores, porque eu preciso do apoio de vocês e esse povo precisa do apoio da gente. Cumpre destacar que a área em questão possui aproximadamente 30 hectares, sendo que desse total, apenas 8 hectares são utilizados pelo proprietário com o cultivo. Os 22 hectares restantes são compostos de mata nativa, sendo que o proprietário sempre prezou pela sua conservação, com muito cuidado, dedicação e respeito. Assim, importa registrar que aproximadamente 70% dessa área, desse produtor, está preservada. E ocorre que, diante dos fatos narrados, ou seja, a queda de 47 araucárias no vendaval, que atingiu a propriedade, o proprietário, buscando dar utilidade a tais exemplares, procurou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para legalmente ter autorizado o manejo das comentadas árvores. Para a surpresa do proprietário e da área, o proprietário da área, tal requerimento, senhoras e senhores, foi negado com base em legislações estaduais. Ora, colegas, estamos diante de uma grande injustiça, pois temos um produtor rural que preserva praticamente 70% da sua propriedade com mata nativa e agora não pode se utilizar de árvores derrubadas pela própria natureza. Gostaria que passasse os vídeos e as fotos aí, para o pessoal ter uma noção do que eu estou falando. A crítica que eu faço não é contra os fiscalizadores, apesar que eles poderiam ter um pouco mais de bom senso, mas sim aos legisladores estaduais. A lei precisa ser alterada nesse contexto. Não é possível punir um produtor rural, que é um exemplo da preservação ambiental da sua área. A título exemplificativo, só para vocês terem uma ideia, né? E aí a parte que mais dói ao brasileiro do campo, a Europa é um dos continentes mais intensificamente utilizados no mundo, com maior percentagem de utilização dos solos. 80% do solo europeu é ocupado por plantações, por cidades e por empresas, pelos sistemas de povoação e produção, incluindo agricultura e silvicultura, e por infraestruturas. E aí, senhoras e senhores, o Brasil ocupa hoje 36,7% do seu território. O resto é preservação. 63,3% de todo o território é preservação ambiental no Brasil. 66,3%. É ocupado só 36%. Então, senhoras e senhores, a agricultura brasileira, por sua vez, utiliza, pasmem, dizem que o Brasil é o celeiro do mundo, que o Brasil é o maior produtor de alimentos, porque o agronegócio, porque isso, porque aquilo. Bom, pasmem agora, senhoras e senhores. O Brasil utiliza na agricultura apenas 9% do seu território. 9% do seu território. 9%. Repito 50 vezes, 9, não 50, 9.
E a maior parte das áreas de preservação estão dentro das propriedades privadas. Para tanto, eu registro que estarei encaminhando essa demanda também a um deputado estadual da minha confiança, na busca de uma solução. Porque é impossível, senhoras e senhores, que essa situação continue. É uma lei estadual. A pessoa teve as árvores derrubadas pelo vento, pela intempérie. Ela queria retirar essas árvores para poder fazer tábua, para fazer um galpão para ela e para o pai dela. Foi proibido. Está ali as árvores. Tem que ficar lá e tem que apodrecer. Aonde é que nós estamos, senhoras e senhores? O cara, ele preserva 70% da sua área e cuida. Aí o vento vai lá e derruba essas árvores, ele quer utilizar as árvores para fazer madeira, para poder construir um galpão, e lhe é negado. É um absurdo. Não precisa, vereador Iago, o Lula implantar o comunismo. Nós já vivemos no comunismo, porque as propriedades pertencem ao Estado. Porque se isso não fosse verdade, então esses 70% de terra desse proprietário seria indenizado. Se ele não pode ocupar, ele tem 30 hectares, só ocupa 8. E os outros 22 restantes, nem as árvores que caem ele pode aproveitar. Então, como eu dizia aqui na questão das águas, me pague, compre o meu território, compre a minha terra. Porque dessa forma não tem condições. Se adonam de tudo, mandam em tudo, os proprietários não têm mais autoridade de fazer nada, não mandam em nada, porque tem que preservar. Cadê os créditos de carbono que falam tanto? Que a Europa paga os créditos de carbono? Por que os créditos de carbono, então, não são divididos com esses agricultores que não podem mexer na terra deles? Por quê? Importante, o Brasil recebeu não sei quantos milhões dos países europeus pelo crédito de carbono. Foi no bolso de quem? De agricultor? Eu tenho certeza que não foi no bolso de nenhum. Então, se tu quer mandar no que é dos outros, compra. Eu já falei isso aqui na época da questão das águas. Compra. Isso é inadmissível. E é uma lei estadual. Eu vou falar com os deputados estaduais para que seja analisado isso, para que seja modificada, tá? Não para que se destrua o meio ambiente, mas para que árvores derrubadas por intempéries pelo vento, pelo menos aquelas, possam ser utilizadas pelo proprietário. Visto que de 30 hectares ele só tem direito de usar 8. Não, o restante é preservação, não se pode tocar. Não pode tocar? Então tu compra. Compra. Ou agora é tudo do Estado? Ninguém mais é dono de nada? Então eu suplico aqui, que tenha apoio dos nobres pares nessa questão. Aqui ninguém está falando em não preservar, mas ele preserva já hoje 70% do território dele. Mas nem as árvores que caem não pode tirar. Isso é um absurdo que tem que ser modificado. Porque, como eu disse, o Brasil, chamado celeiro do mundo, usando só 9%, 8%, nem 9% do território para a agricultura, imagina se nós usássemos 20%. Nós ia produzir comida para o mundo inteiro. E tem como preservar, da mesma maneira. Quem me pediu uma parte? Andressa. Só uma questão, vereador Fantinel, lembrando o senhor que a gente vive num mundo capitalista e o Brasil também é capitalista, então comunismo não tem nada a ver com isso, tá certo? Só queria fazer esse apontamento com o senhor que a gente vive num Brasil capitalista. Obrigado, vereadora, mas o que eu quis dizer a respeito de comunismo é que não se precisaria ter implantado o comunismo. A gente já vive no comunismo. Porque a gente não é dono do que é da gente. Sua parte, vereador. Vereador Cláudio. Eu queria só tratar do crédito de carbono, que o senhor comentou. O governo não recebe por crédito de carbono. Tem que ter uma empresa que vai lá, mapeia a área, verifica qual é a possibilidade de compensação de carbono e depois vende o crédito de carbono pelo agricultor. Então, vamos fazer uma suposição. Tem países na América Central que promovem a venda à Europa dos créditos de carbono. Isso o senhor tem razão. Agora, no Brasil, o crédito de carbono é do proprietário da terra. Então, tem que ter uma empresa que faz a emissão do título e, posteriormente, a venda. O Estado brasileiro não pode fazer. É só um esclarecimento.
Sim, isso eu acredito, só para concluir, senhor presidente. Declaração de líder do PL. Não vou ocupar, obrigado. Só para concluir, senhor presidente, quem recebe, como o vereador Cláudio falou, são os grandes produtores de grãos. Os nossos pequenos aqui não recebem um centavo. Obrigado. Obrigado, vereador Fantinel. Suspendemos a sessão.